Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, povo de Deus que me acompanha em todo o mundo. Deus abençoe cada um de vocês, né? Estamos aqui, deixando aqui tudo ok, aí pronto. Estão gostando da paisagem? Foi o que eu pintei isso aí. Especialmente para você, que eu amo de coração. Meus amados, é o seguinte, estamos aqui com um tema muito importante para vocês. A morte, a terrível morte de João Batista. Eu queria dizer para vocês que o fim de João Batista foi muito, muito grave para quem ele era. Ele era realmente, Deus escolheu ele para ser o profeta de Deus na terra, na segunda vinda de Jesus, na primeira vinda de Jesus. E João Batista, ao batizar Jesus, em vez dele seguir Jesus, não seguiu. O momento propício para ele ter passado a missão dele para Jesus era na hora do batismo. E ele não fez isso. Mandou os fiéis, os discípulos dele seguir Jesus, mas ele não seguiu Jesus. E aí foi o que aconteceu. Foi um terreno fértil para o Satanás. Ele botou ele de frente com Herodes, e o Herodes, ele falava de Herodes, porque o Herodes realmente era do diabo mesmo. Aí, para você ter uma ideia, nessa época mesmo que ele batizou Jesus, o Herodes tinha um caso com a sua cunhada, a Herodisa. E por ter o caso com a Herodisa, João começou falando que Jesus que estava chegando, ele tinha acabado de batizar Jesus. Jesus estava vindo aí e ele se preparasse porque ia receber castigo, porque a Herodisa era sua cunhada e não podia, e começou aquela falácia. E diz aí que o Herodes, sabendo disso, né, mandou que a Herodisa fosse até lá conversar com ele, se ela é mulher bonita, se não mostra para ele, né, para ver o que ele dizia. Preste atenção na leitura que eu fiz, que tem aqui na Bíblia, que não está bem explicada, que vocês que lêem a Bíblia explicam para os seus fiéis, eles não conseguem fazer isso, né? Impressionante. Diz aqui em Mateus 14, versículo número 1, diz aqui, naquele tempo, ouviu Herodes a fama de Jesus e disse aos seus criados: este é João Batista ressuscitado dos mortos. Quer dizer, ali João já estava preso. Quando ele via a palavra de João, tal, que mandou a Herodisa lá conversar com ele e ele não aceitou ela, ele mandou prender Herodes. Herodes mandou prender João Batista. E ele falando para os criados dele, que este aqui era João Batista, tal, explicando aí que diz aqui a leitura aqui da Bíblia aqui. És todos mortos. E por isso estas maravilhas, isso aqui é o rei falando, operam nele, porque Herodes tinha prendido João e tinha manietado e encerrado no cárcere por causa da Herodisa, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera, não é lícito possuí-la.
Mas por que que, olha aqui onde estão as explicações do reverendo José. Ele disse, não é lícito eu te possuí-la. Isso João Batista falando isso para Herodíada. Mas, me diga uma coisa. O que foi que a Herodíada falou pro João Batista? Aqui no Bíblia não está. Ninguém explica isso aqui. O que foi que aconteceu aqui? Porque ele fala isso, você não é ilícito de possuí-la. Por que? O que foi que a Herodíada falou? Aqui na Bíblia não está. Bíblia nenhuma tem isso aqui. Mas eu vou explicar para vocês. Aqui vocês vão saber a verdade. Como eu falei para vocês, ela se aproximou dele, né, de João Batista, e insinuou-se para ele, que era meio bonita, né? E ele disse, você não é digno de eu te possuir. Quer dizer, ninguém sabe o que foi que ela falou. Talvez até tenha falado que para ele se calar, ela teria um caso com ele também. Para ele falar isso, né? E ele falou isso, né, para ela. Aí diz aqui, ó. E quando de possuí-la, e quando matá-lo temia, aqui já era o Herodes, e quando matá-lo temia o povo, porque o tinha como profeta, festejando-se, porém, o dia natalístico de Herodes, dançou a filha de Herodíada diante dele, que é diante do rei, e agradou Herodes, pelo que prometeu com juramento dali tudo que pedisse. Ela instruída previamente por sua mãe, disse, dá-me aqui um prato, a cabeça de João Batista. E o rei se fingiu-se muito, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere. Aí diz aqui mais. E a sua cabeça foi trazida num prato e dado a jovem, ela levou a sua mãe e chegaram a seus discípulos levando o corpo e sepultaram e foram anunciá-la a Jesus. Quer dizer, ali o João Batista tinha sido degolado. Lá no cárcere levaram a bandeja, como está no prato aí, a bandeja, a cabeça de João Batista. Pronto. Ali ele não falava mais nada. O Herodes fazia isso todos os anos, ia sentar uma mesa, que tinha um júri, uma mesa, né? E eles pediam uma coisa ao rei, que o rei tinha que fazer. E por azar do rei, pediram a cabeça de Batista. Meus amados irmãos, aí os apóstolos foram até Jesus, né? Os seguidores de João disseram, Jesus, João Batista foi degolado. Aí, Jesus Cristo não podia ficar ali mais, porque ele temia ser também degolado também. Mesmo Jesus não falando que o João falava, mas eles temiam porque ele seguia Jesus. Aí foi o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Aí João Batista parou, porque não falou mais, foi morto, né? E Deus autorizou Jesus Cristo
fazer milagre para que o povo de Deus conhecesse que João Batista ali, Jesus ali era filho de Deus. Então Jesus foi fazer os dois papéis, de João Batista e de Jesus. E vocês viram aí a situação de João Batista, o motivo exato por que ele foi degolado. Porque aqui em Mateus 11, versículo de número 1, diz aqui, ó. Aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e pregar nas cidades deles. E João, ouvindo do cárcere, João ainda estava preso aqui no cárcere, falado de feito de Jesus Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhes: és tu que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus já estava pregando para aquele povo, fazendo o papel de João e de Jesus. Meus amados irmãos, se João Batista tivesse feito as coisas como era para ser feito, como Deus ordenou que ele fizesse, quando ele batizasse Jesus, virasse para o povo, dizia, olha, a multidão que estava ali, dissesse assim, olha, aqui está Jesus, aqui estou eu, aqui está vocês, nós juntos vamos seguir Jesus porque esse é o Filho de Deus. Herodes não tinha feito isso. Para começar, o Herodes não ia ouvir Jesus Cristo falando o que o João estava falando, as baboseiras que o João estava falando, dizendo que Jesus estava chegando e ele já estava na terra. Quando ele chegasse, ia ter com Herodes, não sei o que e tal. Entendeu? Quando aquelas falácias que o João estava falando, ele não ia falar mais. Porque Jesus tinha uma outra metodologia de pregar. E aí, João Batista não tinha sido morto, né? E Herodes não ia perseguir nem João Batista nem Jesus. E os dois tinham escapado e tinham feito o projeto de Deus na terra, que era o João Batista, com mais alguns anos, casar com uma mulher abençoada. Jesus também casar com uma mulher escolhida por Deus, dentro do povo de Deus. E nós dois, você e eu, hoje seríamos filhos de Deus biologicamente. Tinha terminado todo o problema. Mas isso não aconteceu, infelizmente. De lá para cá, desde o início que Deus vem trabalhando para restaurar o homem, e isso não aconteceu. Porque o próprio homem não deixou, não ajudou Deus. Porque assim como o homem depende de Deus, Deus também depende do homem. A parte do homem na terra, a parte do homem na terra e no céu, ele tem que fazer aqui na terra, enquanto está vivo. Na hora que ele faz a parte dele, ele ajuda Deus. E como o homem não fez isso, João Batista não fez, Elias não fez, Abraão não fez, Noé não fez, nunca a gente não fizeram, até aqui. E já faz 2025 anos e 11 meses que está esse imbróglio para ser resolvido. Uma coisa é certa, Deus vem para restaurar o homem, Deus quer restaurar o homem, vai restaurar o Satanás. Quando nós já estamos cumprindo o Apocalipse.
Já estamos cumprindo o Apocalipse. Já estamos com 87 anos que estamos cumprindo o Apocalipse. Ainda faltam ainda 915 anos, 14 anos. Faltam 16 anos por aí assim. Para o homem ser restaurado e Deus restaurar Satanás. Você diz, não, mas o Satanás está queimado, não sei o quê. Satanás é uma criação de Deus. Deus tem responsabilidade tanto para restaurar o homem como Satanás. Sabia disso? Meus amados irmãos, hoje era só isso. Esqueci lá no meu outro estúdio o som para cantar para você, mas prometo a vocês que amanhã eu vou gravar outro vídeo, aí já vai sair o som também, tá bom? Deus abençoe. Bom dia. Gostaram do meu estúdio? Foi feita à mão, por essas mãos aqui que Deus me deu. São 65 profissões que Deus me deu. E você quer ser que nem eu? Siga Deus. Tchau.